Quando eu era pobre, ela dizia que era só uma fase. E eu acreditei. Acreditei porque era tudo o que eu tinha. Porque, se eu deixasse de acreditar, tudo desmoronaria. Eu não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha padrinhos. Mas tinha ela. E tinha fé, fé de que um dia aquilo tudo passaria, e eu olharia para trás com orgulho de ter resistido. Eu lembro até hoje do dia em que a luz da casa cortou. Era a terceira vez no mês. Eu tinha esquecido, ou fingido esquecer, de pagar a conta, porque o pouco que tinha precisava ir para a alimentação. Ela estava lá comigo, no escuro, segurando minha mão com a lanterna do celular acesa. Riu. Disse que era como acampamento. E depois cochichou. É só uma fase, amor. Você ainda vai rir de tudo isso. Ela dizia isso com tanta certeza que eu acreditava. Mesmo depois de andar 5 quilômetros para entregar um currículo. Mesmo depois de voltar para casa e ver mais um obrigado por participar no e-mail. Mesmo depois de ser dispensado de um emprego por falta de experiência, quando o que me faltava era oportunidade. A gente morava numa kitnet minúscula, com móveis doados pela avó dela. A cama rangia, o ventilador fazia mais barulho do que vento, e a geladeira era quase decorativa, porque, muitas vezes, só tinha água e 2 ovos. Mas a gente dividia aquele espaço como se fosse um castelo. Fazíamos planos no colchão duro, sonhávamos alto com a cabeça no chão. Ela me chamava de meu gênio pobre. Dizia que eu ia vencer no tempo certo. E eu me agarrei nisso como um náufrago na madeira. Enquanto meus amigos estavam curtindo a juventude, eu estava estudando. Aprendi programação com vídeos no YouTube, com cursos gratuitos que travavam no celular antigo. Trabalhava de manhã, fazia frete à tarde, estudava à noite. Dormia mal, comia pior. E ela ali, dizendo: um dia, todo esse esforço vai valer a pena. E valeu. O primeiro projeto que deu certo foi com um amigo. Fizemos um app simples, mas útil. Ele conseguiu apresentar a um investidor, e, de repente, eu tinha um contrato assinado e um cartão com meu nome. Foi como sair da lama e enxergar o céu. Me pagaram mais do que eu ganhava em 3 meses. Investi, trabalhei mais, e logo surgiram outras portas. E, quando vi, já estava entrando em uma sala de reunião com gente engravatada me chamando de senhor. Comprei meu primeiro carro. Um sedã simples, mas era meu. Reformei o apartamento da minha mãe. Troquei de celular, depois de anos com aquele que mal funcionava. Comecei a usar roupas melhores, investir em mim. Não era sobre ostentar, era sobre sentir que eu finalmente podia respirar. E eu queria levar ela junto. Levei. Levei para restaurantes bons, daqueles que a gente só via na internet. Levei para viagens curtas, porque nunca tínhamos saído do estado. Dei a ela uma bolsa que ela sonhava há anos. Queria que ela se sentisse parte de tudo, porque ela era. Sempre foi. Mas ela começou a mudar. No início, eram comentários soltos. Você está diferente. Nem parece mais o mesmo. Achei que era coisa da cabeça dela. Afinal, nossa vida estava melhorando. A gente podia jantar fora sem contar moedas, podia andar de Uber em vez de pegar 3 ônibus. Mas, ao invés de se alegrar, ela começou a se fechar. Você fala com os outros como se fosse melhor que eles. Você só pensa em trabalho agora. Você tá ficando metido. E aquilo doía. Porque eu ainda era o mesmo cara. Só que com menos medo. Com mais opções. Com sonhos maiores. Eu não achava justo me diminuírem só porque agora eu podia escolher. Eu tentei manter o mesmo afeto, o mesmo olhar. Mas ela parecia enxergar outro homem. Um estranho. Lembro de uma vez em que fomos jantar com um casal de amigos que também tinham melhorado de vida. Falamos sobre investimentos, sobre negócios, sobre viagens que queríamos fazer. No caminho de volta, ela estava muda. Perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu com uma frieza que me gelou por dentro. Você parecia outra pessoa naquela mesa. Outra pessoa? Ali eu percebi que o problema não era o sucesso. Era o movimento. Ela gostava de mim enquanto eu era o cara que sonhava, mas ainda não tinha. Enquanto eu precisava dela. Enquanto a gente sofria junto. Quando a dor acabou, o elo se afrouxou. E eu tentei. Tentei trazer ela para minha nova fase. Sugere que estudasse algo que gostasse, que empreendesse, que viajássemos mais. Mas nada parecia suficiente. A cada passo que eu dava, ela se afastava 2. Até que, um dia, ela sentou na cama e disse: eu não te reconheço mais. Esse homem que você virou, não é o cara por quem eu me apaixonei. Fiquei em silêncio.
Porque ali caiu uma ficha cruel. Ela se apaixonou pela minha escassez. Pelo cara frágil, que precisava de colo. Não pelo homem que levanta e caminha firme. Não pelo homem que venceu. A verdade? Ela não queria dividir um trono. Ela queria cuidar de um doente. E eu não a culpo por isso. Tem gente que só consegue amar no caos. Que sente que perde o controle quando o outro se encontra. Talvez, no fundo, ela precisasse se sentir necessária. E, quando eu não precisei mais, ela se perdeu de mim. Terminamos pouco tempo depois. Sem brigas. Sem gritos. Só um vazio silencioso, como quem entende que aquele ciclo, por mais bonito que tenha sido, tinha acabado. Hoje, quando olho para trás, lembro com carinho dos momentos bons. Ela foi parte fundamental da minha jornada. Foi alicerce. Foi conforto. Mas também foi âncora quando comecei a voar. E aprendi que nem todo mundo que te ajuda a levantar vai torcer por você quando você começa a correr. Às vezes, o apoio tem prazo. Às vezes, o amor não é pelo que você é, mas pela dor que vocês compartilham. Ela dizia que era só uma fase. E era mesmo. Mas ela não imaginava que, quando essa fase passasse, ela não viria junto. Hoje, eu continuo crescendo. Com outras dores, outros desafios, outras conquistas. E com uma certeza no coração. Nunca mais vou me desculpar por ter vencido. E se um dia alguém me disser que não me reconhece mais? Talvez seja porque eu finalmente me reconheci.